Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrônico. Hoje eu vou mostrar o display OLED no I2C, o guia definitivo. Aqui você vai aprender a utilizar esse display. E olha, se você quiser entrar em contato com o Eletrônico, é só utilizar o e-mail que está aí na tela, eletrônico@outlook.com.br. Se você é membro do canal, você vai ter muitas vantagens em assistir a este vídeo. Olha, se você ainda não é um membro, é só clicar ali, seja membro e torne-se um membro do canal do Eletrônico já. Nesse vídeo você vai ver como é um display OLED, vai ver noções do barramento I2C, como achar um endereço I2C de algum dispositivo, como por exemplo o display OLED, e também vai ver quais são as bibliotecas mais utilizadas para o display OLED. Se você é membro júnior, você vai assistir este vídeo antes do que os outros. E se você é membro ouro, além dos benefícios do membro júnior, você também vai aprender a escrever no display. Agora, se você for membro diamante, então você vai aprender a desenhar figuras geométricas no display, vai aprender a converter imagens e a inserir essas imagens no display. Com o Leutroino é mais fácil. Por quê? O Leutroino é o menor Arduino do mundo com display OLED integrado. Ele tem 27 milímetros de lado, já está com display, você não precisa fazer ligações externas no seu Arduino, né? Agora, se você for fazer com o Arduino Uno ou Nano, esse é o esqueminha. No pino A4, você vai ligar no SDA do display OLED. E no pino A5 do Arduino, você vai ligar no pino SCL do display. E o GND no GND e 5 volts no VCC do display. Só isso. Olha, um display orgânico, emissor de luz, tem a sigla OLED, é uma sigla do inglês. E ele nada mais é que um LED que tem uma camada de emissão eletroluminescente que é um filme orgânico. Esse filme orgânico emite luz como resposta a uma corrente elétrica que circula por ele. Então é muito interessante porque, diferente desses displays de cristal líquido, ele não precisa de uma fonte de luz, por exemplo, aquele backlight, né, aquela luz de fundo. Ele próprio já emite a luz, tá? A luz visível para o olho humano aqui. Então ele é muito simples, ele é muito fino, né? Conseguem se fazer displays bem fininhos, leves, e o consumo de corrente é muito baixo. Existem dois tipos de barramento aí, ou protocolos que têm esses displays OLED, o SPI ou o I2C. O SPI você usa os pinos lá de MOSI, MISOS, o CS, né? Alguns são escritos como SS, o SLK que é o clock, o RES que é o reset e o DC que é o data. Bom, no I2C você usa apenas o SDA e o SCL. Por isso que essa foi a minha opção quando eu fiz o Leutroino, usar um display OLED com comunicação I2C, que eu utilizo apenas 2 pinos do microcontrolador. Muito mais fácil, né, a ligação. Olha, se você for usar o display OLED, certifique-se que ele utiliza a controladora SSD 1306. Essa que está aí na tela aí. Por quê? Essa controladora, você já viu isso no display OLED, né? Aquela fitinha que vai atrás que liga o OLED na placa de circuito impresso. Então o lado mais largo tem lá 30 e poucos pinos, né? Varia, alguns tem 31 pinos, 32. E a parte mais estreita é a que entra dentro do display realmente, né? Para que serve isso? Esse driver, ele que tem um controlador, é ele que interpreta os sinais que vêm lá, por exemplo, do I2C e faz acender determinados pixels no display. Sem isso daí, ele não acende os pixels, tá? E as bibliotecas do Arduino que eu vou utilizar estão escritas para esse controlador, o SSD 1306. As bibliotecas do Arduino que eu utilizo são essas daí. A da Fruit SSD 1306. Neste exemplo eu vou utilizar essa. Porém, eu também, em outros projetos,
já utilizei a U8G Lib. Ela é antiga e não tem mais suporte, apesar de estar disponível ainda para download. A atualizada é a U8G2. A U8G Lib já atualizada passou a se chamar 8G2, tá ok? Ela não vai funcionar com os mesmos comandos da Adafruit SSD 306. Os comandos, a sintaxe é diferente, hein? Cuidado! Não basta substituir uma biblioteca e achar que o programa que rodou numa roda na outra. Não, não é assim que funciona, hein? O que eu vou mostrar também é como procurar dispositivos no barramento I2C. Você pode ter vários dispositivos no barramento I2C. Pode ser, por exemplo, uma memória EEPROM, pode ser um display, pode ser mais de um display, inclusive. É só colocá-los em endereços diferentes. No vídeo 165, eu fiz lá um programinha para você achar dispositivos no ESP32, lá no I2C do ESP32. Mas eu fiz também um programinha para este vídeo, para você achar dispositivos ligados no I2C do Arduino Uno ou Nano. No link, esse link para download está na descrição deste vídeo. Então vai lá, faça um download desse programinha para você ver qual é o endereço em que está o seu display OLED. Se você estiver gostando do vídeo, já deixa aquele seu joinha e inscreva-se no canal. Então vamos para a bancada para ver como isso funciona. Muito bem, olha, nós estamos vendo aqui na bancada o display. Ele já está conectado no Arduino Uno. Olha aqui atrás o drive que eu falei, a controladora. Olha como que ela está soldada aqui atrás, ó. 30 e poucos pinos, a parte mais larga. Aí ela afina e entra aqui dentro do display, né? Para realmente acionar e acender os pixels lá dentro. Tá bom? Então, o display ele é fininho. Ele tem 4 furinhos para fixação, ele tem os 4 pininhos aqui, ó, o VCC, GND, o SDA e o SCL, é bem simples de ligar. E ele, aqui atrás, ele tem alguns resistores de polarização, né, tá vendo? Interessante que é. Ele é fininho, ó. Na verdade, ele é até um pouco mais fino do que a própria placa de circuito impresso. Então, está aí apresentado para vocês o display. Existe display totalmente azul, totalmente amarelo, totalmente branco e no caso do exemplo, ó, azul com amarelo. A parte de cima que é amarelo e aqui a parte maior de baixo é totalmente azul. Eu já utilizei ele em alguns projetos aí no canal do Eletrônico, você pode ver que eu já utilizei esse, inclusive no Mini-Som. A parte de cima é amarela e o restante dele é azul. Muito bem, então agora nós vamos ver quais as bibliotecas do Arduino que são utilizadas. Vamos olhar aqui a IDE do Arduino. Na IDE do Arduino, você vai vir aqui em Sketch, incluir biblioteca, gerenciar bibliotecas. Vai abrir essa telinha aí para você, ó. Aqui na caixa de pesquisa, você vai colocar aqui, ó, Adafruit, do jeito que eu escrevi, e vai aparecer um monte de bibliotecas da Adafruit. Mas existe uma que é a SSD 1306, e ela já apareceu aqui embaixo, ó. SSD, opa, essa aqui, SSD 1306, é essa aqui. A minha já está instalada, tá? Está na versão 2.2.0. Uma outra biblioteca que nós vamos precisar é também a Adafruit GFX, que é a parte gráfica. Então, Adafruit GFX. Então, ó, quando eu digito Adafruit GFX na caixa de pesquisa, aparece aqui, ó, Adafruit GFX Library. Está atualmente na versão 1.7.1.5. A minha já está instalada. Então, se você não tiver as duas instaladas, instale-as agora. Muito bem, agora eu vou falar sobre o endereço I2C. Observa que o display está ligado aqui, ó, na SDA e SCL, pino A4, A5 do Uno. Em
qual endereço é este display aqui. Esse display aqui dentro, ele está gravado um endereço para se comunicar com o Arduino. Então, quando eu for mandar escrever ou desenhar alguma coisa no display, a biblioteca precisa saber qual é o endereço, porque eu posso ter nesse barramento I2C um I2PROM, posso ter um segundo display e eu preciso falar, olha, escreva neste dispositivo aqui, neste. E este dispositivo então tem um endereço. Como é que eu descubro? Eu normalmente sei que os que eu utilizo aqui sempre estão no endereço 3C. Pode ser que você compre um dia um display, não funcione, mas talvez não é porque você ligou nada errado, é porque você colocou o endereço errado. Então agora esse programinha vai mostrar para mim qual é o endereço aonde está esse dispositivo aqui. Vamos dar uma olhadinha. Então, na tela, você está vendo o programinha que você vai fazer download no link que está na descrição do vídeo. Ele é muito simples. E eu vou simplesmente carregá-lo. É o Arduino Uno que está ali na minha COM 4 e o programador é o Arduino ISP. Simplesmente eu clico aqui em carregar. Mais nada, vou aguardar transferir o programa. Lá no Arduino Uno ou no display não vai acontecer nada, na verdade. Vai acontecer na serial. Então eu vou abrir a serial agora. Na serial, vou acertar a velocidade aqui para 9.600. E ele já achou o endereço, olha. O I2C Scanner, escaneando, localizando o dispositivo I2C, no endereço em hexa, né? 0x3c. Esse endereço aqui é onde está o display. Legal, né? Então é só isso que você precisa fazer o dia que você precisa descobrir o endereço de algum dispositivo I2C ou um display ou qualquer outra coisa que esteja no seu barramento I2C. Agora eu vou ensinar como escrever no display. Porém, este conteúdo é exclusivo para membro ouro e diamante. Então, se você não é membro ouro e diamante, não perca tempo. Vá lá, inscreva-se, seja membro do canal do Leotrônico para você continuar assistindo este vídeo deste ponto em diante. Então, obrigado por assistir este vídeo e até o próximo.